Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem nessa manhã de quinta-feira para mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje nós vamos falar como, mais uma vez, a Bíblia vai provando aos pouquinhos que está com a razão, né? Porque há muitos anos a gente escuta esse papinho aí de evolução, uma doutrinação que foi colocada na cabeça de todo mundo aí, né? Porque a gente tem direito, pessoal. A gente está falando em cima de Constituição aqui. O pessoal tem direito à fé, barra crença, barra religião. Não é verdade? Pois é. Nós que temos a fé no nosso Salvador, nós temos a fé no Evangelho, né? E a gente entende que o mundo foi criado. Nós somos criacionistas, se é que eles querem encaixar a gente com algum rótulo, né? Nós seríamos criacionistas, que alguém criou isso tudo, né? A gente crê que um criador, ou Deus, como todo mundo acredita, né, criou isso tudo, né? Mas tem o outro lado, que são os evolucionistas, que eles acreditam que a evolução ela é gradual, ela não é linear, e todo aqueles papinhos lá que um dia eu já acreditei nessa pataquada aí, e eu tenho o direito de crer, exatamente crer. Eu pelo menos admito que eu tenho fé, né? Eu creio que esse mundo foi criado, tá? Isso é fé. Mas a cada dia que passa, tu vê que tá ficando mais difícil de esconder. Aos pouquinhos aí, para não dar o braço a torcer, para não admitir de primeiro, porque um dia eles vão ter que admitir, eles vão ter que mostrar isso, né? Isso é fato. Eles colocam matérias tendenciosas e colocando a sua maneira, tá? Literalmente aqui. Eu vou colocar aqui na tela a primeira matéria que a gente vai analisar. E tem outras aqui, mas antes tu vai olhar aqui para baixo, tu vai verificar a tua inscrição, tá? E, se possível, tu colabora com esse canal, que está aqui no primeiro comentário fixado agora, tá? Te agradeço muito, está no primeiro comentário fixado ali, tá? Olha que interessante isso aqui, pessoal. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Matéria do UOL, que saiu hoje às 5h30 da manhã, tá? Afinal, parece que, né? As matérias aqui que não vão. Ninguém vai ler, né, pessoal? Ninguém vai ler, só eu aqui, você aqui vai ler esse tipo de matéria. Às 5h30 da manhã. Eles não vão postar Flamengo ganhou do Corinthians às 5h30 da manhã. Eles não vão fazer isso, né, pessoal? Eles vão colocar nos horários de pico, às 8 horas da noite, né, às 4 horas da tarde no domingo, coisa assim, tá? Então, às 5h30 da manhã, do dia 12 de março, tô gravando bem cedinho aqui, ó. Mulheres humanas costumavam acasalar com homens neandertais, revela estudo, tá? Mulheres humanas costumavam acasalar com homens neandertais, o que nos leva a crer que os homens neandertais não são humanos, né? É o que pelo menos se tem como conhecimento aí, né? Mas como a gente não crê nesse papo de neandertais, de como eles mostram, pelo menos aí, né? Que são os homens das cavernas, aquelas coisas lá, tá? Vamos ver o que são aí os homens das cavernas, aí, ó. Como eles mostram, ó, mulheres humanas. Eu não sei se para vocês parece, mas esse cara aqui parece humano. Ele tá parecendo só que tá sujo, tem que dar uma arrumada nesse cabelo aqui, né? Mas ele me parece humano, sim, né? É como eles mostram. E esse outro cara aqui da direita também, né? Na verdade, ela tá igual a eles aqui, né? Mas, enfim, né? Me parecem todos humanos aqui, como eles mostram. Desse papo de Neandertal, tá? Mas aí, ó. Pesquisa aponta para a predominância de pares formado por machos neandertais e fêmeas humanas modernas. Engraçado, essa evolução esquisita, né? A mulher evoluiu, né? Enfim, tá? Um estudo publicado na revista Science, que é a revista com maior credibilidade, cientificamente falando, né, indica que o cruzamento entre neandertais e humanos modernos ocorreu mais frequentemente entre homens neandertais e mulheres humanas a partir de pistas deixadas no cromossomo X. O que aconteceu? Os pesquisadores analisaram padrões de DNA antigo e concluíram que o fluxo gênico entre as duas populações não foi aleatório. A evidência mais forte, de acordo com a equipe, aponta para uma predominância de pares formados
por machos neandertais e fêmeas humanas anatomicamente modernas. Ou seja, do nosso tamanho, pessoal. A leitura do material genético sugere uma direção preferencial nesses encontros, que sempre que os neandertais e os humanos modernos acasalaram, houve uma preferência por neandertais machos e humanos modernos fêmeas em oposição contrária e tal aqui, né? O cromossomo X foi o principal indicador usado para sustentar a hipótese. Descobrimos um padrão que indica uma tendência sexual. O fluxo gênico ocorreu predominantemente entre machos neandertais e fêmeas humanas anatomicamente modernas. A equipe diz que o cromossomo X dos humanos modernos tem menos DNA neandertal do que os outros cromossomos, enquanto o inverso aparece nos neandertais. Óbvio. Como mulheres têm 2 cromossomos X e homens têm um X e um Y, a direção do cruzamento muda que tende a se acumular ao longo de muitas gerações. O grupo também aponta um contraste numérico no material genético encontrado em fósseis neandertais. O que descobrimos foi um desequilíbrio impressionante. Mas aqui que está o ponto forte da matéria, tá? O que o DNA sugere sobre esses encontros? Encontros, né? Você sabe, né? O acasalamento, né? O vapo-vapo, né? Como vocês chamam aí. Os autores afirmam que os dados genéticos não permitem reconstruir como esses contatos aconteciam na época, mas eles preveem algumas coisas aqui, né? O estudo não conclui se as interações foram pacíficas, secretas, conflituosas ou violentas. Nem se houve migração de mulheres humanas para grupos neandertais ou o contrário. Interessante eles citarem uma vez pacífica, né, e o restante meio conflituoso, violento, né, enfim, né. Vocês já devem estar imaginando o que eu vou falar agora, tá? E eles falam várias possibilidades de 10 mil anos, 20 mil anos, né? E até chegar a não sei quantos milhões aí, e quadrilhões de anos aí, toda essa baixaria que virou, né, o que eles mostram. Mas enfim, aqui, o que é um Neandertal, pessoal? Como é que eles apresentam aí, ó? O homem de Neandertal. O homem de Neandertal é uma espécie irmã de Homo sapiens, com a qual o homem moderno conviveu. E surgiu na Europa, Oriente Médio e tal, né? Blá, 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 400 mil anos e tal, né? Extinguiu-se há 28 mil anos. Tem uma precisão absurda aqui, né? E as pessoas literalmente creem. Elas creem, pessoal. Tem pastores que eu vejo aí que não creem em terra plana, que não creem em muitas coisas no que a gente crê, mas já admitem que a arqueologia é muito religiosa nos dias de hoje. Eu concordo, pessoal. Eles não têm que deixar a religião deles falar mais alto, eles têm que ser imparciais, não é verdade? Tem cientista, tinha que ser tudo ateu ali, tem que ser imparcial, tá? Tem que ser imparcial, certo? Mas eles colocam, não, isso que é há 28,5 mil anos. Tá de brincadeira, né, cara? Só pode ser uma piada mesmo com a gente isso aqui. Uma piada com a nossa cara. Então eles mostram a ossada sempre deformada, né? Por quê? Porque a Bíblia explicou isso, mas dói demais para esse pessoal assumir isso, né? Dói demais para eles admitir que eles estão errados, né? E aí tu vai pro homem de Neandertal, é basicamente isso que a gente vê aqui, ó, né? E geralmente, ó, eles estão com uma aparência não humana, né? Ou bem aquém do que são os humanos. Geralmente estão com uma cara de bonzinho, não sei se vocês perceberam, né? Ali, ó. Eles raramente estão com cara de bravos, né? Porque eles não eram bravos, né, pessoal? O homem de Neandertal é o homem das cavernas, né? Viviam nas cavernas. Só esse aqui que tá com uma cara esquisita ali, ó. Mas ele não tá com uma cara de bravo, né?
Ó, tá com uma cara tranquila, pacífica, né? Afinal, esse povo aí não era violento, né, pessoal? Mas eles mesmos falam no estudo ali, no suposto estudo, que eles eram, tipo, não se sabe se foi violento, se foi, né, forçado, né, mas sempre uma imagem de uma figura quase humana com um cajado e sorrindo e coisa e tal ali, ó. É sempre com uma imagem boazinha, né, mas sempre maior que a gente, mas levemente maior. Levemente maior. Aqui, ó. Mas eles mostram pacífico. Ó. E aqui, olha só que curioso, ó. Uma mulher normal e um homem, como eles apresentam, também com a porcaria do cajado na mão ali, cara. Poxa vida, meu. Que troço esse que esse cajado aí, meu? Ali, ó. Ah, fez parte da evolução. E blá, 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 blá. Ali, ó. Sempre são pacíficos, ó. Sempre com a porcaria do cajado na mão, né? Aqui o cara tem até um prendedor de cabelo ali, mas o cajado tá na mão. Aqui, ó. Né? Sempre pacíficos. Raramente vocês vão achar um desses seres aqui, porque eles estão dizendo que não são humanos, tá? É a matéria que está dizendo mulheres humanas e homens neandertais, ou seja, não são humanos, tá? Então, ó, mas sempre eles estão com cara assim, dessa maneira. Até caçando é capaz do cara estar sorrindo ali, né? De tão bonzinhos que eram, certo? Olha, ó, caçando com uma carinha bem de boa ali e tal, né? Mas enfim, ali, ó. Agora vamos para a outra parte da matéria aqui, que na verdade não é uma matéria. Aqui, ó, vamos para Gênesis 6, porque eu sei que esse povo é religioso, e eles nos chamam de religiosos, né? Gênesis 6, pessoal. Olha como que eu explico isso aqui, se não é mais simples admitir que está errado. Eu já fui ateu um dia, pessoal. Não tem problema admitir que está errado. Eu estava errado, pessoal. Tem um monte de gente aí que ensina até hoje e não erra nunca, né? Eu errei milhares de vezes, cara. E erro todos os dias, provavelmente vou errar hoje aqui, mas nisso aqui, ó, que eu tô mostrando agora, eu não tô errando. Ao menos eu estou admitindo que a palavra está correta. Gênesis 6, tu, crente, que nunca ouviu isso aqui, um monte de gente no canal aqui já ouviu centenas de vezes eu falar sobre esse assunto, mas tu, crente denominacional, que acabou de sair de uma igreja e que defende que essa passagem diz que eram reis, que eram príncipes, e os gigantes que falam aqui porque eles eram apenas de renome, eles eram grandes como um rei ou algo assim. Não, é literal que está aqui, ó. Presta atenção, crente, abre esses ouvidinhos aí, cheio de absurdos. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Tomaram para si. Como? Será que foi de maneira abusiva, de maneira violenta? Não sei. A matéria, não sei se as pessoas se ligaram, né? Mas fala exatamente isso aqui, ó, que não sabe se foi de maneira né, pacífica, se foi de maneira secreta, conflituosa ou violenta. Está falando, né? Mas aqui Gênesis fala, se tu for puxar nos originais, como diz o Rômulo ali, né? É um negócio pesado que está aqui, tá? Tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Certo? Esse aqui eu creio que são os maiores, no caso, né, que são os caídos, os anjos caídos, que entraram as filhas dos homens e geraram os filhos, né, que eram os valentes que houve na antiguidade. Não sei se há 28 mil anos, tá, pessoal? Mas os homens de fama, obviamente, aqui a gente está falando de basicamente os super-heróis da antiguidade, né? Então, como essa genética caída
ali que a gente tá falando, da linhagem dos anjos caídos, era melhor do que isso aqui que eles mostram pra gente, né? Isso aqui que os neandertais, né? Eu entendo que essa linhagem foi decaindo, começou a ter problemas, a genética deles começou a ter problemas, né? Então eles começaram a aparecer assim. Então, quando uma matéria mostra isso e não assume o que são esses seres, tu vê o quão tendenciosa é, né? Para não admitir o que tá escrito aqui, cara. Tá escrito aqui, ó, né? Mas isso aí tá errado, Maurício. Não, não tá errado. É tu que foi enganado. E não tem problema tu ser enganado. Ah, mas gigantes, onde que tem gigantes? Amiguinho, deixa eu te dizer, eu deixei separadinho aqui, direitinho, porque eu gosto das coisas certinhas, ó. Digita aí no teu Google, tá? Todos os versículos sobre gigantes. Aqui eu botei todas, tá? Mas é todos os versículos sobre gigantes, ó. A Bíblia menciona gigantes, frequentemente chamado de nefilins, anaquins ou refaíns, principalmente no Antigo Testamento, descrevendo-os como guerreiros altos e poderosos que habitavam Canaã e áreas vizinhas. Quem? Os heróis da antiguidade, os valentes, né, de fama, né, os homens de fama da antiguidade. Daqui, ó. Os principais relatos incluem Gênesis 6, 4, Números, Deuteronômio e as batalhas de Davi e os soldados em 2 Samuel. Tá ali, ó. Principais versículos sobre gigantes, crente. Vai pensando aí, ó. Gênesis 6, Números, Deuteronômio 2, Deuteronômio 3, Deuteronômio 9, onde fala ali gigantes, filho de Anak, que tu conheces e de que tu já ouviste. Né? Porque é após Gênesis isso aqui, né? Josué 12, que menciona Og como restante dos gigantes que Moisés feriu e expulsou. 2 Samuel relata as lutas de Davi e seus guerreiros contra descendentes dos gigantes em Gate, incluindo um com 6 dedos em cada mão e pé. Tá aqui, ó. E não eram homens de 1,90 m, pessoal. Não, eram gigantes, cara. Gigantes. 3, 4, 5, 10 metros de altura, mais, inclusive. 1 Crônicas reitera a existência de um homem de grande estatura com 24 dedos, 6 em cada extremidade. Olha só. Aí tem os nefilins, refaíns, anaquins, emins, zanzumins, são nomes de povos associados a grande estatura e força. Será que é como eles mostram aqui, pessoal? Hein? Aqui eles mostram esses seres aqui com a nossa altura, né? Não é verdade? Eles mostram com a nossa altura. O Golias, o gigante mais famoso, e nem era um dos maiores também, né, pessoal? Mas é o mais famoso, que pelo menos o crente médio é o que ele consegue se lembrar, é Golias, né? O mais famoso mesmo, né, de fato. Cadê? Aqui, ó. Og, o rei de Baçã. Cadê? O rei de Baçã ali, ó. Último dos gigantes cujo tamanho da cama é descrito em Deuteronômio 3:11, que será, na verdade, nosso próximo livro aí que a gente vai ler, né? Então, assim, ó, tem muito material sobre isso, pessoal. Não há desculpa, tá? Eles apenas não estão assumindo de maneira velada, né? Eles estão fazendo uma censura, né? Para que a verdade não chegue aí, né? Que houveram, sim, gigantes, pessoal, houveram, né? Deixa o teu like e confere a tua inscrição agora e te peço encarecidamente aí 2 coisas. Primeira coisa, tu vai te inscrever aqui no canal, né? Agora, depois de 20 minutos de vídeo, eu acho que eu mereço ainda. Te inscreve no canal e quando tu vier te inscrever no canal, tu vai ver que tem outro junto. Os Insurgentes, tu vai te inscrever ali também. Por que que tu vai te inscrever? Porque hoje à noite tem live lá, às 8 horas da noite, tá? Eu vou marcar ela ainda, tá? Eu tô gravando bem cedo essa hora aqui, né? E
provavelmente a hora que tu assistir esse vídeo aqui, tu já vai ver a live marcada lá, tá? Então te inscreve lá, que eu tenho certeza que tu vai gostar do canal lá. Entrevistas, né? Tem muita coisa bacana lá, tá? E também, obviamente, se tu quiser colaborar efetivamente com esse canal, aqui, eu vou colocar aqui na tela agora, o Thiago Lima, meu amigo Thiago Lima, tem um canal secreto. E esse canal secreto fala muitas verdades lá. Ele não fala de Bíblia, certo? Mas ele fala muita coisa importante lá, mas muita coisa importante, tá? Então, aqui eu tô até ampliando para vocês verem. Ele, qual a proposta ali, tá? Colocar temas que não se coloca aqui no YouTube, não é bom se colocar aqui no YouTube, né? Então é um canal secreto, tá? Dele. Ele fala muita coisa lá com que eu concordo, e vocês também concordam, né? Mas tem outros assuntos importantes que vocês têm que conhecer lá, tá? Então, como que tu participa e o que que tu ganha ali, ó? É R$ 147 o acesso. Ah, mas isso é mensalidade? Não, não, é anuidade. Mas na verdade não é a anuidade, são por 2 anos. É R$ 147 por 2 anos de acesso. Um pagamento só que tu pode parcelar, inclusive, tá? E se tu usar o cupom de desconto Insurgentes, ou Insurgentes, na verdade, tu vai ganhar mais 20% de desconto. Aí fica cento e poucos reais ainda, tá? Então, dá cerca de R$ 5 por mês, tá? Se tu for analisar, fazer o percentual, tá? É um pagamento apenas, vale muito a pena. Eu sou filiado lá. E como que tu participa? No primeiro comentário aqui abaixo. Eu falei no começo do vídeo, se tu quiser colaborar com o canal, primeiro comentário fixado aqui, tá? Tu pode colaborar de alguma maneira, certo? Ou tu pode colaborar assinando o canal secreto, ou tu pode ficar membro do nosso canal aqui, que tem análises de filme desse canal aqui. Tu pode usar o meu cupom lá pro Ronegame, né, para ativar a tua renda passiva, tá? Tem um monte de coisa bacana ali se tu quiser colaborar com o canal. Certo, pessoal? Hoje à noite, então, 8 horas da noite lá no Insurgentes. 8 horas da noite, te aguardo lá. Esse foi o vídeo de hoje, espero que todos tenham gostado. Se a gente não se vê amanhã, então, bom dia, boa tarde, boa noite. O Criador abençoe a todos.